Olá, boa tarde. Eu sou a Caroline Povoleri e você confere comigo os destaques do Brasil e do mundo desta segunda-feira, dia 15 de janeiro. O ministro da Fazenda, Fernando Haddad, e o presidente do Senado Federal, Rodrigo Pacheco, vão se reunir hoje às 18 horas para discutir compras online e arrecadação. O governo negocia com o Congresso a proposta de reoneração gradual da folha de pagamento para 17 setores da economia. Após voltar das férias, Haddad tem encontro com Rodrigo Pacheco. Na pauta estão a medida provisória que estabelece a reoneração gradual da folha de pagamento para 17 setores da economia e a taxação de compras internacionais online. Diante da resistência à MP, o governo e o Congresso avaliam que a retomada do imposto de importação no e-commerce pode ser alternativa para manter a desoneração e o equilíbrio das contas. A medida, editada no fim do ano passado, foi mal recebida por representantes dos setores afetados e parlamentares, que pedem a devolução do texto. As negociações sobre a proposta de reoneração vêm avançando desde a semana passada. A medida só começa a valer no dia 1º de abril e até essa data, a desoneração dos 17 setores da economia continua em vigor, o que dá tempo hábil para que o governo negocie com o Congresso. O recesso legislativo termina em fevereiro e até lá, nenhuma decisão formal deverá ser tomada, mas os parlamentares têm reagido e pressionado por uma negociação. Na prática, a desoneração representa uma redução nos encargos trabalhistas pagos pelas empresas de alguns setores. No padrão normal, sem a desoneração, essas companhias pagariam 20% na contribuição previdenciária, como é conhecida a folha de salários. Com a regra diferenciada, passaram a pagar alíquotas de 1 a 4,5% sobre a receita bruta. E mudando de assunto, o governo federal reconheceu o estado de emergência na cidade do Rio de Janeiro e já ofereceu apoio aos municípios afetados pelos temporais e alagamentos. Os repasses devem ser liberados após a prefeitura apresentar os planos de trabalho. 12 pessoas morreram e uma segue desaparecida após as fortes chuvas que atingiram a região. 3 cidades da Baixada Fluminense registraram em 2 dias a média de chuva de todo o mês de janeiro. O presidente Lula conversou neste domingo com prefeitos fluminenses para oferecer apoio ao trabalho das prefeituras e assistência da população atingida pelos temporais e alagamentos. O ministro Valdez Góes, da Integração e do Desenvolvimento Regional, deve viajar à região com uma equipe do governo federal para acompanhar a situação e encaminhar as medidas de auxílio aos afetados. Os bombeiros atenderam a cerca de 230 ocorrências relacionadas às chuvas em 24 horas em todo o território fluminense, relacionadas a salvamentos de pessoas, inundações, alagamentos, cortes de árvores, desabamentos e deslizamentos. Além das mortes, a chuva provocou prejuízos materiais para moradores, provocou a interdição de vias expressas importantes e o fechamento de estações de metrô e trem. Pela manhã de domingo, ainda era possível ver carros virados e bolsões d'água em partes da capital fluminense. As regiões mais afetadas foram a zona norte do Rio e municípios próximos da região metropolitana, onde se concentraram as mortes por causa de um deslizamento de terra, afogamentos e descarga elétrica. O prefeito do Rio, Eduardo Paes, decretou situação de emergência no município devido aos danos e impactos provocados pelas chuvas. A decisão foi publicada em edição extra do Diário Oficial. A força da água estava aumentando cada vez mais, que ela derrubou o muro. E o muro levou meu carro. Conforme a força da água, a força levou e o meu carro foi junto. E agora meu carro se encontra ali em perca total, pelo que eu estou vendo. Estive aqui para trabalhar domingo e chegamos aí, tudo cheio, tudo enchente, tudo transtornado, entendeu? Estamos nesse prejuízo aí, mais de 30 mil, 40 mil de prejuízo. E é isso aí. E todo ano é a mesma coisa, quando chove assim forte, aqui enche, vira uma piscina, uma lagoa de verdade.
O Instituto Nacional do Seguro Social, INSS, começou a usar a inteligência artificial hoje na detecção de fraudes em atestados médicos para conseguir o auxílio-doença. O robô vai fazer uma varredura nos atestados médicos que forem enviados pela internet pela plataforma AtestMed. A análise feita pela inteligência artificial vai cruzar dados como nome, assinatura e CRM do médico, além de identificar o endereço de onde foi enviado o arquivo. O auxílio-doença é concedido ao trabalhador que precisa se afastar do serviço por mais de 15 dias por motivo de doença. Em 2023, mais de 1.600.000 pedidos chegaram ao INSS via AtestMed, mas quase metade não foi aceita porque não estava de acordo com as regras do Instituto. E mudando de assunto, um homem morreu e 2 pessoas foram internadas na unidade de terapia intensiva do pronto-socorro na cidade em Patrocínio, de Minas Gerais. As vítimas tiveram uma intoxicação alimentar após participarem de uma confraternização da empresa na última sexta-feira, na zona rural da cidade. Segundo testemunhas, 13 pessoas estavam no local onde foi servido um churrasco com bebidas. O local do evento foi isolado para a perícia. A vigilância sanitária também foi acionada. A Polícia Civil disse em nota que recolheu amostras de alimentos consumidos pelos participantes. E nos destaques internacionais, diversas regiões da Síria afetadas pelos ataques turcos contra as usinas elétricas estão sem eletricidade. No final de semana, Ankara anunciou que bombardeou combatentes curdos no norte do Iraque e da Síria. A administração autônoma curda acusou nesta segunda-feira forças turcas de atacarem instalações petrolíferas, usinas elétricas e outras infraestruturas desde a última sexta. No final de semana, Ankara anunciou que bombardeou combatentes curdos no norte do Iraque e da Síria depois da morte de 9 soldados em um ataque executado contra uma base militar da capital. A administração curda relatou centenas de pontos sem energia elétrica após os confrontos e afirmou que algumas instalações tiveram danos graves. Uma petrolífera ficou totalmente fora de serviço. O Departamento da Defesa Civil da Islândia informou hoje que a atividade vulcânica que entrou em erupção no sudoeste do país se acalmou depois da lava ter incendiado 3 casas na vila de pescadores de uma cidade na costa do país no domingo. O escritório meteorológico da Islândia informou que o vulcão entrou em erupção na manhã de domingo, perto de Grindavik, e se abriram 2 fissuras, uma delas muito perto de uma área habitada. A lava incendiou 3 casas na vila de pescadores. Esta é a 5ª erupção na Islândia em quase 3 anos. A anterior ocorreu no dia 18 de dezembro, na mesma área. O porta-voz do Departamento da Defesa Civil da Islândia disse à emissora pública RUV que a noite passou sem incidentes. Os quase 4.000 habitantes de Grindavik foram retirados na madrugada de domingo, poucas semanas depois de voltarem às suas casas, depois de as autoridades terem ordenado a transferência da população em 11 de novembro devido a centenas de terremotos. A atividade sísmica foi causada pelo movimento do magma abaixo da crosta terrestre, um indício de erupção iminente. A Islândia está situada entre as placas tectônicas da Eurásia e da América do Norte e é uma das regiões vulcânicas mais ativas, com 33 sistemas vulcânicos listados como ativos. E por hoje é só, essa edição fica por aqui. Eu agradeço a sua companhia e às 16 horas eu volto com mais notícias do Brasil e do mundo para você. Até mais!